Irmãos, irmãs, boa noite. Hoje 28 de abril de 2024, nós vamos conversar, nessa live nós vamos conversar sobre o poder do homem, o poder do homem, o poder que o homem tem. Qual a sua missão, qual o seu dever aqui na Terra, enquanto ser humano, enquanto vivo. Nós vamos nos basear na palavra de Deus, e porque não é bom se falar sem ter base em nada, temos que ter uma base. E nós que buscamos a misericórdia de Deus, caminhamos buscando o seu amor, nos esforçando, porque neste mundo a coisa é complicada para se andar com Deus, mas não podemos esquecer de divulgar o seu nome. Muitas vezes nós precisamos fazer uma sincera reflexão da nossa vida. Então tudo isso vai nos ajudando a nos aproximar cada vez mais do Santíssimo Coração de Jesus. O problema não é que a gente é pecador. O problema é que muitas vezes a gente se faz deuses, e aí sim é que complica mais ainda a nossa vida, o nosso caminhar como cristão. Aí, repetindo, como nós já falamos, devemos fazer uma reflexão. Quem sou eu? O que eu estou me fazendo de quê? De ser humano ou de deuses? Mas nós vamos falar aleatoriamente, vamos nos basear naquilo que nos dá sustentação. Vejamos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: então Deus disse, olha aí, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam. Veja bem, Deus fez o homem à autoridade. Deus fez o homem à autoridade. Ele não fez o homem pré-autoridade. Deus já fez o homem à autoridade. E no nosso caminhar, no nosso viver, no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos sentimos pessoas incapazes de fazer, de realizar, raciocinar. Por que será isto? Porque nós não botamos na nossa mente essa palavra que Deus nos dá para ser o nosso cordão de ir e vir, ser a linha de irmos e vir. Deus nos fez com capacidade que só devemos nos prostrar a Ele, Deus. Ele nos fez com essa capacidade de maior do que nós, homens e mulheres. Quando eu falo homem, não estou falando homem, só o homem masculino. Homem, a matéria humana, porque a mulher foi tirada do homem. Então é homem com
a aparência feminina. Ela foi tirada do homem. É a mesma matéria. Por isso a gente chama, e a palavra de Deus vem dizer o homem, fez o homem a sua imagem e semelhança. E quando Deus pensou em fazer o homem, o que ele fez? Ele reuniu, o Espírito Santo não diz para nós com quem ele se reuniu, mas a palavra já diz que ele não estava só. Vamos lembrar novamente o que disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não estava só. Deus tinha alguém com ele. Só que o Espírito Santo reservou isso ao conhecimento dos escritores sagrados. Não revelou. E nós só vamos saber, nós lendo, quando nós chegamos lá na Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas poderá ser mais pessoas, mas como o Espírito Santo reservou isso para ele, a gente diz que é a Trindade Santa. E quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele diz também assim, do pó foste tirado, e do pó voltará. E Deus, para fazer a sua imagem e semelhança, realmente ele usou a argila, o barro. E fazendo a sua imagem e semelhança, depois de feito, o que foi que Deus fez? Deus se debruça sobre o homem. Se debruça sobre o homem e sopra em suas narinas, ou seja, em português claro, na venta, no nariz, e o homem respirou. Isso que nos chama a atenção, que Deus, ele se curva sobre o homem. Ele se curva sobre o homem e sopra as suas narinas. A outra passagem, igual a esta, na gestação do menino Jesus no ventre de Maria. A sombra do poderoso cobriu, olha aqui, ó, tá vendo a sombra, né? Olha, ó, a sombra, só isso, né? Cobriu Maria e ela recebeu o menino Jesus. Assim também aconteceu com nós, todos, a sombra. Deus, por cima do homem, sopra. E nós ignoramos esse poder, essa força, esse Deus que está dentro de nós. Nós ignoramos esse Deus que está dentro de nós. Nós somos capazes de fazer aquilo que desejamos fazer. Muitas vezes não fazemos porque não queremos fazer. Muitas vezes a gente diz, que eu não sei, que eu não sei. É verdade. A pessoa muitas vezes não sabe. Porque essa deficiência já vem de muitos, desde a origem, né? Cada um, vamos dar aqui
um português bem claro, né? Cada um fazendo a sua parte. Sem esquecer que Deus está em nós e nós em Deus. Precisamos de Deus todo instante, nós precisamos de Deus. Ah, Jonathan, mas tu diz que Deus está na gente, a gente precisa de Deus? Sim, porque Ele é a luz da inteligência, a luz da sabedoria. Ele é a sabedoria perfeita. Se eu não sei, se você não sabe agir, fazer, dizer, falar, é hora de buscar Deus. Precisamos de Deus. Precisar de Deus é recorrer a Ele para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria. Lá no início nós falamos que muitas vezes a gente se faz deuses, esquecendo que nós temos Deus em nós. Esse fôlego que nós temos é o fôlego de Deus, é o próprio Deus. Respiramos Deus, nós respiramos Deus. Na hora que Deus sai da gente, a nossa matéria apodrece. E às vezes apodrece a gente viva, a matéria viva. Mas muitas vezes, quando Deus sai da gente, a gente não quer Deus, a matéria apodrece. A gente passa a ser pessoas ruins, pessoas más, pessoas perversas, pessoas sem piedade. Apodrecer não quer dizer fedorento no sentido morreu, acabou, vamos sepultar. Muitas vezes a pessoa está podre, vivo, respirando, gordo, a matéria. Mas já diz Jesus, por dentro é um sepulcro, por fora caiado, mas por dentro é uma podridão. Quando a gente despreza Deus, mas nós somos capazes de fazer aquilo que queremos fazer. Por que nós estamos falando isto? Porque hoje nós estamos mais assim, num português popular, mais Maria vai com as outras. A gente não busca se dirigir por nós mesmos, no sentido ter uma posição de agir com inteligência, com sabedoria, com capacidade. É verdade que na sociedade tem os patamares, né? Tem os degraus, e cada pessoa que está num degrau diferente tem a sua posição, mas não para se fazer deuses. É uma posição que também não é dele, não é dela. É uma posição escolhida por Deus, para aquela pessoa, para ajudar outras pessoas. Mas muitas vezes nós nos fazemos deuses. Quando estamos numa posição maior, esquecemos que saímos do pó. Saímos da terra e para a terra voltaremos. Por isso nós estamos mostrando que nós só somos inferior a Deus.
E nós lendo Gênesis mais à frente, veja bem o que disse Deus para a sua criação humana no versículo 28 do mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 1, 28. Deus fez o homem e os abençoou. Além, nós temos Deus e nós somos abençoados por Deus. O que quer dizer abençoado por Deus? Significa que tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, nós podemos dar fruto. Abençoado é tudo que você tocar, frutifica. Tudo que você tocar, cresce. Tudo que você tocar, fica curado. Essa é a bênção de Deus. Essa bênção não é minha, é de Deus. Deus o abençoou. E essa bênção não vai ficar retida em mim, e nem em você, e nem em nós. Essa bênção tem que ser continuada. Porque a bênção de Deus passa por mim, passa por você, passa por todos nós. Se nós não abençoar, Deus não abençoa. Deus não abençoa. E ele diz, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-a. Olha que interessante, né? Frutificai. Nós somos o quê? Somos árvores. Somos árvores que damos frutos. O homem e a mulher se unem pela bênção de Deus e dão frutos, que é os seus filhos. Desculpem, que são os filhos, são os frutos. E esses frutos devem ser o quê? Cultivados. Esses frutos devem ser cultivados. Tem que ser moldado, podados, para que tenhamos uma terra frutífera, próspera, amável e sustentável e zelada. Por isso Deus nos ordena que cresçamos na fé, no amor, na caridade. Respeitamos a nossa casa, a terra. E somos superiores aos animais. Não tem um animal mais superior do que o homem, porque o homem é superior a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos vê nesta data, 28 de abril de 2024, às 19 horas, 19 é? Deixa eu ver aqui que hora é essa. Às 20 horas, né? 20 horas e 22 minutos. Então nós falando essa passagem para que a gente possa melhorar mais a nossa vida. Falando para que a gente possa cada vez mais reconhecer no outro o nosso irmão. Dizer que nós podemos fazer aquilo que queremos fazer, mas buscando e sabendo que temos Deus. E quando nós queremos e sabemos que temos Deus, é buscar Deus para dar continuidade no seu projeto.
levantar, se erguer e ir em frente. Porque Deus trabalha em mim, trabalha em você, trabalha em nós. Se nós não fazermos nada, Deus não faz. Porque Ele é aquele que está em nós, mas só se revela pelas nossas ações. A exemplo de Jesus, quando ele sai da tentação no deserto, o que ele faz? Essa mesma passagem que nós estamos lendo aqui. Frutificar, dando frutos. Qual foram os frutos? Ele foi passando na beira do mar, foi chamando seus amigos. Foi chamando, fez aquela catequese naqueles primeiros 4 discípulos, fez a catequese, depois foi montando outras catequeses e foi aparecendo mais missionários e missionárias, que hoje nós estamos aqui falando desse projeto de Jesus quando ele sai do deserto. O deserto que quer dizer dos problemas, da dificuldade, daquilo que temos que enfrentar. Mas nenhum problema se enfrenta sozinho, a não ser que eu não queira ser curado. Mas se eu quiser ser curado, nós queremos ser curados, nós temos que, a exemplo de Jesus, chamar os amigos, sentar e discutir os problemas. Cada um com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua vontade. Que Deus nos conceda mais e mais trabalhar no seu reino de paz, de amor, de solidariedade e, em primeiro lugar, a humildade. Estamos aí num mundo cheio de egoísmo, num mundo cheio de separação, num mundo cheio de orgulho. Mas não se esqueça, nós saímos do pó, para o pó voltará. Nascemos nu, não trouxemos nada. A única coisa que trouxemos, a matéria e o suspiro. Mesma coisa, vamos voltar. Mesmo jeito, não leva nada. O que acompanha a gente só vai até a sepultura. Os que acompanham a gente, o que acompanha a gente só vai até a sepultura. Dali para frente, acabou, não fica mais nada. A roupa por dentro, os ossos, a carne, acaba com tudo. Sumiu, acabou. Então lembre disso. Você, eu, nós temos Deus para agir, para amar, ser solidário uns para com os outros. Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei vocês. Dá de graça, pois de graça recebeste. Deus nos abençoe e voltaremos numa outra oportunidade. Eu me abençoo, eu te abençoo, eu nos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Maria nos ajude a fazer tudo que Jesus nos disser, nos mandar fazer. Amém? Assim seja.